Caríssimos e caríssimas, bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro nosso para a discussão sobre storytelling. A nossa oficina de storytelling hoje, a partir do tema Criando Histórias e Reinventando a Vida a partir da Escrita, nós vamos discutir uma questão mais prática. Nós vamos falar do storytelling nosso de cada dia. Por quê? Porque o storytelling, como já destacamos em outras ocasiões, não diz respeito à simples narrativa, não diz respeito a uma simples contação de história. Não é um jogo de palavras. O storytelling diz respeito, sim, a uma forma de contar a vida para as outras pessoas, de tal modo que as outras pessoas façam da narrativa um motivo que a leve cada vez mais rumo ao seu sonho. Storytelling, contar histórias, sobretudo narrar a vida. E a nossa vida, ela é um contínuo. Dentro do contínuo, nós temos sim alguns pontos que se destacam. Geralmente nós conseguimos ou somos tentados a lembrar mais aqueles pontos negativos. Né? Nossa, o telefone hoje não para de tocar. Sim, mas e aqueles dias e dias e dias em que o telefone não toca? Nós não nos recordamos tão prontamente disso. Necessário, às vezes, um esforço. Então, a vida é assim. Ela é um contínuo. Mas nós destacamos nesse contínuo alguns aspectos, alguns pontos positivos ou negativos que mais nos chamam a atenção. Ora, mas qual é o propósito? O que nós buscamos quando nós contamos uma história? Já vemos assim, desenvolvendo esse tema, falando que nós temos um propósito que, se temos uma empresa, contamos uma história para indicar que o nosso produto é o mais indicado para a resolução da dor que incomoda alguma pessoa. Sim, um produto, ele não é consumido, adquirido pelo produto em si, mas pela resposta que esse produto representa a uma dor, a um incômodo, a um sofrimento que alguma pessoa tem. O storytelling nosso de cada dia, portanto, hoje vai ser uma discussão rápida das técnicas, dos caminhos que nós podemos utilizar para, aproveitando a matéria-prima, vida que se desenrola no dia a dia, aproveitando essa matéria-prima, como nos fazermos mais bem compreendidos e fazer com que nossa mensagem, uma vez compreendida, surta o efeito por nós desejado. Vamos lá. O que nós falamos a respeito de storytelling? O próprio termo, contar ou contação de histórias. Nós pensamos, e não de forma inadequada, em uma descrição, uma narração, o ato mesmo de contar histórias, mas de uma tal forma que envolva as outras pessoas. Não é um simples contar como quem está lendo uma antiga lista telefônica. Porém, é isso que eu estou querendo destacar aqui, a questão não é apenas contar uma história, ou, para o escritor, não é apenas escrever. Não basta escrever bem, atento às regras gramaticais. Há o problema da pontuação, acentuação, concordância nominal, verbal. Né? Quais tipos de frase eu vou colocar aqui? Não é? Quais são os tipos de orações? Essas questões técnicas importam sim, importam muito mais para quando nós vamos fazer um descritivo em sala de aula da própria língua, da língua portuguesa, por exemplo, do nosso idioma. Como que a linguagem, né, essa linguagem, enquanto vida sonora, oral, como que ela se propaga? Não é uma língua morta, né? Então, como que ela se propaga? Como que ela se adequa? Como que ela se adapta? Como que ela se altera? Como que ela, com todas essas alterações, permanece substancialmente a mesma. Quando nós escrevemos, nós então
temos um objetivo, não é somente registrar coisas, registrar fatos. Então, quando nós escrevemos de uma forma narrativa, com um propósito de convencimento, de transmitir uma mensagem, de levar a pessoa a uma ação, levar o ouvinte, o leitor, a uma ação, a questão, o problema não é apenas escrever bem, no sentido de corretamente, mas é escrever de forma convincente, envolvente. É escrever, portanto, narrativamente. Já em momentos anteriores, podemos lembrar a questão da apresentação. Temos o caso da Chiara, que apresentamos em outra ocasião. Ela diz: nasci no dia X do mês tal, do ano tal, tenho filha, sou casada, trabalho nessa profissão e pronto, gosto de cozinhar. Ponto. É legal. Nem sei se é legal esse tipo de história. Mas ela pega e narrativamente diz: estava sentada na casa dos meus avós, junto a ele, quando de repente interromperam a notícia do rádio e nós que estávamos reunidos ali para almoçar, né? E o almoço é uma grande ocasião para nós, no caso italianos. De repente é interrompida a notícia e vem uma outra notícia urgente. E ela disse: pela primeira vez vi lágrimas nos olhos do meu avô. Diante daquela situação de sofrimento do avô, por uma questão que ela julgou injusta, ela decidiu que seria juíza. Decidi que seria juíza. E então ela vai falando: e hoje, quando eu tiro a toga, eu coloco o avental, cozinhar continuou sendo algo marcante em nossa família, etc, etc. E eu cozinho para o meu marido, minha filha pequena, etc, etc. Vejam, ela falou da vida dela narrativamente. Não foi aquela linearidade, né? Como se estivesse preenchendo ali um currículo vitae, né? Nome, endereço, né? Formação acadêmica, experiência profissional. Não. É uma forma narrativa que envolve, faz com que nós prestemos atenção e continuemos nos perguntando: quem vem mais? E aí? Tá, e quem mais? Isto é storytelling na prática. Então nós temos de pensar que existem, são dispostos, né? Carmen e Gallo vai falar sobre isso, estão dispostos, e Andréa Fontana também discute bastante essas questões. Carmen e Gallo fala assim: temos 5 grandes componentes no storytelling. Quando nós estamos compondo o storytelling, nós vamos entender que existe ali no storytelling um círculo, ou esse círculo ele vai girando sobre si mesmo, formando uma espiral. Esse círculo, portanto, ele vai envolvendo elementos ou componentes do storytelling. O centro de tudo é a própria história. Então, nós podemos falar dos 5 grandes componentes como os 5 S's do storytelling. Da mesma forma, podemos falar dos 4 P's do marketing. Não é? Os 5 S's. Nós temos, então, a história, o conto, aquele que é o centro de todas as técnicas, de todas as estratégias, de todos os recursos que o contador de histórias nós vamos utilizar. Então, pensar, no centro está a história, mas ao redor, gravitando ao redor dessa história, nós vamos encontrar outros elementos. Nós vamos encontrar também aquele que ouve a história, o story listener. Mas nós vamos encontrar também aquele que conta a história, escreve e conta a história. Nós vamos ter o storyteller. Sim, mas nós vamos encontrar também o cenário, nós vamos encontrar também todas aquelas conjunturas construídas para envolver o desenvolvimento da história. Nós vamos encontrar, então, de um lado, sim, o contexto. Né? Nós podemos encontrar aqui o contexto. Mas nós
não ficamos apenas com esse contexto, nós vamos criar toda uma outra trama, né? As outras formas de modalidade, como nós já dissemos, nós vamos ter ali o ritmo, nós vamos ter o tipo de emoção, não é? A vibe, dizem uns, não é? Nós vamos encontrar clima, digamos assim, nós vamos ter também o estilo. Então, tudo isso está dentro da apresentação maior. Show. It's the show time. Não é? Então, esses são os 5 S's do storytelling. Lembrando que esses 5 S's, eles gravitam ao redor da história. Para que a história tenha sentido, nós precisamos criar toda a forma de impressão de emoções, de criação de ritmos, de tempos, assim por diante, dentro de um cenário adequado, levando em consideração quem vai ser o receptor, o leitor, o ouvinte. E é isso que deve preocupar o produtor da história, o escritor, né, ou a pessoa que, de alguma maneira, produz a história. Então, esses seriam os 5 componentes que nós devemos considerar. Mas uma vez que nós entendemos para quem estamos contando a história, qual é essa história que está sendo contada, né? Em qual contexto e como nós vamos elaborar com o conjunto de aspectos que envolverão essa história, nós vamos perceber que o quadro vai se complementando, quadros que nós vimos anteriormente. Então, esse quadro que aparece isolado, às vezes até bonito, né? Esse quadro, ele que está envolvendo toda a nossa proposta de conquista do story listener, esse quadro aparentemente isolado, ele na verdade está envolvido em uma moldura mais ampla. Essa moldura mais ampla, né, que nós temos aí, eu coloco uma divisão que na verdade reúne, é uma síntese, né? Temos uma moldura que sintetiza todas as ferramentas ou passos ou processos ou estratégias que nós vamos utilizar para a construção da história. Na verdade, do contar a história. Então nós temos ali a questão do backstage, né? O que está lá atrás, né? Por trás dos panos. O que está por trás dos panos, que muitas vezes as pessoas não veem toda a sua configuração, a sua organização, o trabalho árduo que é para preparar o que nós vemos, né? O cenário é bonito quando a gente vê por frente, mas às vezes por trás do cenário não. Tem lá, né, as madeiras sustentando o cenário, tem lá as cordas, né, algumas cortinas. Quem já trabalhou em teatro sabe que é assim, né? Quando abre a cortina, legal, mas atrás da cortina às vezes tem alguém lá puxando a corda, se não é uma cortina que abre eletricamente, né, ou eletromecanicamente, ou eletronicamente. Tem lá alguém, tem as pessoas puxando os contrapesos, né, dos quadros, né, que formam o cenário, pessoas que arrastam os móveis. Então, o backstage ali ele é bastante complicado, né? Exige muito empenho, não é? Então, nós temos a ideia, nós temos o tema, discutimos isso também em outra ocasião. A ideia é toda uma proposta, o escopo maior. O tema é o recorte dentro daquela ideia que nós queremos levar adiante e fixar com uma moral, né, com a mensagem final, na cabeça, na mente, no coração do nosso ouvinte. Temos os personagens, aqueles que vão dinamizar, vão proporcionar uma vivência vicária da história que nós iremos produzir. Temos, como já falamos, o cenário, que é onde a história vai se passar, e os ritmos, os tempos, né? Falamos do tempo cronológico e tempo narrativo, né? Podíamos falar do tempo escatológico e assim por diante. Outro aspecto interessante, junto a esse pano de fundo, é a questão
do PPSR, aquela metodologia que considera o ponto de vista, né, a situação que está dada, o problema, quer dizer, que vai criar toda uma tensão dentro da qual o herói se desloca, a solução, que é aquela ação que resolve o problema, mas ainda não é que nós buscamos a moral, o resultado final. Então, esse passo a passo, esse PPSR, essa metodologia, ela, embora pareça simples, ela é muito significativa. Do ponto de vista sacado original, né, tomar pé da situação, verificar qual é o problema, como ele se coloca, qual a solução possível para esse problema, mas o que nós queremos depois de solucionado o problema. Não é? Escopo. Depois, nós temos, uma vez definido o pano de fundo, já arrumado ali no backstage, né? Nós vamos arrumar ali o pano de fundo, vamos selecionar o perfil que vai nos, digamos assim, dar o enredo, né? Qual o tipo de história pela qual nós vamos conduzir o nosso ouvinte, o nosso leitor. Como nós falamos em outra ocasião também, resumidamente, os 4 perfis: uma história surpresa, uma história trágica, uma história swing stories, né? Uma história alternada com seus altos e baixos, uma história de superação e realização. Vamos escolher aquele perfil, não é? Lembrando, nós falamos daqueles perfis, pode ter ali uma história surpresa, né? Então pensemos no início, aí pode ser uma escalada, né? Podemos ter aqueles altos e baixos, podemos ter uma queda e depois a ascensão, não é? Podemos ter ali vários estilos. Podemos combinar esses estilos também, como nós falamos anteriormente. Não é algo estático, estanque, situações ou estilos, perfis isolados. Então, escolher como que a nossa história vai se desenvolver. E a partir disso, com todos esses perfis, o clima, o tom emotivo, o ritmo, né? Essa história surpresa, apesar, ou então uma história trágica, apesar de trágica, ela busca o quê? Que tom? Um tom que às vezes parece complicado, mas nós queremos o quê? Acalmar os ânimos, mostrar que determinadas ações tempestivas, elas são prejudiciais, então é para acalmar, é para congelar os ânimos, evitar um acirramento de posições, né? Para sinalizar problemas, chamar a atenção. Então nós temos que verificar os tons, lembrando daquela famosa rosa dos ventos, né? Qual é o clima que nós queremos imprimir à nossa história? Então lembrar mais, né? Entre o frio e o quente, né? Entre o vendaval e a calmaria. Como que nós vamos nos organizar aí dentro? Não é? Então, esse é o ritmo, é o clima que nós vamos imprimir ao perfil de história escolhido. Uma vez que nós fazemos isso, sempre com a atenção voltada para o público-alvo, para o leitor, para o ouvinte. Então, vejam, nunca esquecer disso. O central é o ouvinte. Claro, no nosso caso, o centro de tudo é a história que nós queremos contar. O objetivo para o qual nós queremos contar uma história. Isso do nosso lado. Mas nós temos de pensar do lado de lá. Para que a nossa história atinja seu objetivo, em uma organização, talvez a fixação da marca, para que esse objetivo seja alcançado, que é o meu, eu tenho de pensar do lado de lá. E é por isso que nós vamos ver mais adiante a questão da imersão, de nós nos inserirmos no mundo do nosso ouvinte, do nosso leitor. Colocado então essa moldura com backstage, pano de fundo, perfil, clima, né? Nós então observamos conjuntamente esses passos para a jornada. Como eu falei, definir lá a fisionomia a partir da metodologia, né, ou do modelo PPSR,
definir então ali os perfis e entrar com o estado de ânimo, o clima. Vejam, é essa a jornada narrativa, destrinchada os seus passos, sem esquecer os componentes aqui dos 5S. Desculpe, 5S. Tá? Então vejam, assim, resumindo muito, né, tirando cabelo, pele, né, o esqueleto básico é esse. Tá certo? E aí, então, juntando, como eu disse, temos as passagens chaves. O que essas passagens chaves elas querem nos dizer? Ela vai querer contar para nós todo o ambiente, o habitat narrativo, de tal forma, e Carmen Galo também quem coloca essa proposta, de tal forma que nós consigamos transformar o leitor em um fã, o mero leitor em um fã. No marketing também nós falamos muito disso, né? Fidelizar o cliente, em que ele passa a ser não um mero consumidor, um usuário, mas ele se transforma em um defensor, um propagador, um evangelista da marca. O leitor ser transformado em fã de uma maneira similar. Ele adquiriu a ideia, ele assumiu a proposta. O nosso produto, que é a nossa história, foi adequado e foi assimilado pelo nosso público-alvo, leitor ou ouvinte. Então, para que nós consigamos isso, primeiro é necessário, no design das narrativas, conseguir a identificação. De nossa parte, nós temos de nos identificar e provocar a identificação, a empatia de quem vai nos ler ou ouvir ou assistir. Então, nós temos de criar a empatia, colocarmos-nos no lugar do outro. Possível, né? Existem algumas discussões sobre colocar-se no lugar do outro, né? A pessoa, quando se coloca no lugar do outro, não apenas numa perspectiva moral, mas numa perspectiva existencial, né, muito mais ampla, a gente pode falar ali do role-taking, do role-playing, né? Do role-playing sendo algo de colocar-se no lugar do outro, não apenas assumir um papel sem envolvimento. Então, esse role-taking ou role-playing, né, que são coisas distintas, mas no nosso caso aqui é colocar-se do lado de lá, né? Sobretudo colocar-se na perspectiva do outro, no lugar do outro, é procurar escutar de forma empática, colocar-se no lugar do outro, entender o que está acontecendo. E os hábitos também, né? O momento que essas pessoas ou a pessoa estão vivenciando e a mídia, né? Quais os canais que mais atingem essas pessoas. Isso vai provocar uma conexão de histórias. A gente percebe muito isso. Tem algumas pessoas aí, algumas, entre aspas, né, celebridades, influencers, né? Que eles tentam criar essa conexão de histórias. Ah, eu também fui pobre. Né? Hoje está trilionário, mas ela quer criar uma empatia. Em uma sociedade, às vezes, desigual e injusta, você vai ver com maus olhos a pessoa que tem muito, que pode ser considerada uma vencedora. Não digo que seja assim. Mas aí, para evitar, às vezes, uma resistência, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Eu também sou igual a você. Eu fui igual a você. E tem aqueles que dizem, eu fui igual a você, eu fui pior e eu venci, etc, etc. Bom, deixando de lado os aspectos positivos ou negativos de algumas circunstâncias dessas, de alguns usos dessa estratégia, o identificar-se é importante no storytelling, para criar essa conexão de histórias. Como nós falamos em outra ocasião, é aquela vivência vicária. Conseguir viver junto com o outro. O personagem lá faz com que eu viva com ele, que eu sofra com ele e que eu vença com ele. A partir da identificação, a projeção. Né? Esse projetar em que são definidas as linhas narrativas que vão, sim, não é, ser coerentes com quem está ouvindo. Existem histórias que são bonitas, mas dizem, né, na linguagem comum, mas não pega. Por quê? Porque
a forma como foi passada a mensagem, ela não é coerente com aquilo com os valores, com a linguagem, né, com o desenvolvimento do público-alvo. Então, ali é o que se fala, é necessária uma engenharia de histórias. Como construir esse prédio de tal forma que os alicerces, o acabamento, como dizem alguns, eles combinem entre si. É o que a gente chama de coerência. Né? Na linguagem, às vezes, mais psicológica, falaríamos de consistência, em que a gente vive aquilo que fala, fala aquilo que pensa. Né? Consistência interna e externa, mas nesse caso é a coerência. Né? Quando o alicerce ele é adequado para a estrutura que está em cima dele. Não vou construir um alicerce com sapatas gigantescas se eu vou construir uma casa térrea de 40, talvez 100 metros quadrados. Mas eu não vou construir um edifício, 5, 6, 10 andares, sem alicerces. Né? Ah, não pode fazer aqui no chão mesmo. Não, então é necessária a coerência entre o edifício, né, o resultado final, e a sustentação dele. E as partes. Né? Então, isso é importante. A linguagem, a ambientação, os valores, tudo isso para criar essa condução mais coerente da história. E depois, na própria experiência da contação da história, tendo deixado para trás o design, considerando que ele funcionou, o ressoar, que são aqueles conteúdos criados, né, que vão se adaptando aos meios escolhidos. Às vezes a pessoa escreve um livro, esse livro depois se transforma em um filme, é passado depois no teatro, vira uma série, uma minissérie, transforma-se em camisetas. Né? São conteúdos que têm uma narrativa. Um quadro tem uma narrativa. Uma narrativa tão diversa quanto são também as pessoas que vão contemplar o quadro. Cada uma pode sentir de maneira diferente. Mas nós temos de tentar garantir que esse sentir diferente mantenha uma chama que é comum. Então, configurar para os vários meios, mas sem descaracterizar o principal. O outro aspecto, depois da experiência da contação de histórias, é a imaginação. Dependendo do habitat, do ambiente, da circunstância em que nós estamos, nós vamos adaptar, né? Fazer uma adequação àquele ambiente, àquele público que tem uma especificidade. Nós queremos passar a mensagem. A mensagem de fundo vai ser a mesma, mas ela vai se adaptar. Nós vamos ter de fazer a adaptação de acordo com quem é o nosso público-alvo. Então é isso, dar uma nova roupagem de acordo com o público com o qual nós nos relacionamos. E a ideia é que a partir dessa imaginação, as pessoas que se apropriarem, é esse o termo, né? A partir do momento que elas entendem, elas se entusiasmam, elas amam a história, elas vão sentir-se bem em fazer parte delas, das histórias, se não como personagens, ao menos como participantes na sua propagação. Elas vão sentir-se bem em falar. Onde eu vou, eu gosto de falar desse livro. Não é a ocasião, mas eu dou um jeitinho de falar. Tem um livro interessante, olha, tem um filme bacana que você precisa assistir. Você já viu aquele filme? Você já ouviu aquela música? Então, o leitor, o ouvinte, o assistente, ele deixa de ser um mero passivo, né? Um sujeito. Ele passa a ser um agente, é um fã, é aquele que vai disseminar, difundir a mensagem, às vezes até com as imprecisões dos passos, né? Da sequência linear de uma história, mas a mensagem ele transmite. E para nós o que interessa, sim, são os passos, né? As tramas, mas é sobretudo a mensagem. Por isso que nós disponibilizamos o Storytelling Canvas, que pode ser preenchido, né? Storytelling Canvas, aí diante,
baseado em Andrea Fontana, ele faz essa junção, né, de momentos, né, de climas, de enredos. Nós falamos nesse espaço, nessa tela que nós podemos ir preenchendo. É interessante fazer esse exercício? Sim. Ele é fácil? Necessariamente não. Mas quem lê o livro e vê o livro bastante fácil de ler, filme tranquilo de a gente gostar, né, de assistir, talvez a gente não imagine que foi muito mais trabalhado. Às vezes um livro difícil de nós lermos, ele foi escrito com uma facilidade maior, né, do que aquele livro mais fácil. Tem a história de Dom Bosco, né? Quem é católico pode lembrar-se de algumas dessas personalidades da história da igreja. São João Bosco, que era um padre italiano, ele trabalhava com os jovens e a mãe dele, a mãe Margarida, assim chamada, era uma espécie de sinalizador, né, do alcance dos sermões. Diz nos próprios escritos, né, de Dom Bosco, que Dom Bosco, assim chamado, ele escrevia lá os sermões dele e ele lia os sermões para a mamãe Margarida. E ela, como termômetro, dizia assim: ah, entendi, ah, legal. Aí, se a mamãe Margarida entendeu, podemos levar adiante. Se ela não entendia, se ela reclamava de alguma coisa, assim, vamos mudar. Então, é isso. Quando nós lemos um livro, assim, nossa, o livro gostoso, me prendeu. Não quer dizer que ele foi escrito com inspiração, de inspiração, não. É um treino. Às vezes a pessoa não vai, um escritor não vai pegar uma planilha, né? Como Storytelling Canvas, por exemplo. Mas isso já está introjetado. Quando nós vamos escrever, começa a escrever alguma coisa, a gente já tem uma estrutura que a gente segue. Seguiu uma, duas, N vezes. Isso já se tornou parte da nossa prática. Então, quando nós sentamos para escrever, não é que vem naturalmente, mas vem como uma parte do processo. Não é apenas arrumar um local confortável, né, pegar os objetos, canetas ou notebook, né, canetas, papéis ou notebook, a iluminação. Não, enquanto isso a cabeça está lá, né, trabalhando. Vem a inspiração, a gente coloca, escreve, né, e depois a gente vai lá e vai burilando aquilo que escreve. Tá? Isso é até aquela piada, né, de um escritor que ele tinha insights noturnos, ele disse, eu não posso perder essas ideias e eu não gostaria de levantar, vou deixar um caderno do lado para quando eu tiver os insights eu pegar e escrever. Né? E aí diz que ele fez isso algumas vezes e uma vez ele acordou, né, de manhã, ele viu o papel escrito do lado, pegou lá a caderneta de anotações e a caderneta estava escrito, não posso me esquecer de anotar. Né? Então, na verdade, a gente às vezes entra nessa paranoia. Mas, o termo inadequado, né, paranoia, nós entramos nessa fixação, né, essa mania. Mas nós temos, sim, de entender que a produção, o storytelling, é uma prática. Exige treino. E a gente vai quebrar a cara. Né? Não vai dar certo uma vez, não vai dar certo duas, não vai dar certo várias vezes. Mas começa sim a dar certo. Uma vez, duas, várias vezes, até conseguirmos acertar, ter o próprio estilo. Isso que é interessante. Então, são coisas que a gente tem de refletir a respeito. Storytelling é um processo. Então, convido para que nós, fazendo uso dessas indicações todas, coloquemos mãos à obra e tentemos finalizar um conto simples, né, que traduza o nosso empenho em sermos capazes de fazer com que alguém queira acompanhar a nossa história. Qual é a história que nós temos para contar? Como eu disse, a matéria-prima é a vida. Pode ser que às vezes contar a história seja isso. Eu vi um fato simples,
né? Fato corriqueiro, e eu consiga transformar esse fato simples do dia a dia, corriqueiro, em uma narrativa que prenda as pessoas. Assim, nossa, então quando você saiu hoje para ir à escola, aconteceu tudo isso? Sim, é um drama, né? A gente consegue, às vezes, claro, colorindo mais aqui e ali, que é o clima que a gente quer dar, né? Um suspense a mais, né? Aquele momento que a gente está correndo e de repente o semáforo está fechando. Ah, o semáforo ainda eu podia passar. Eis que uma bicicleta, uma criança, uma bola invadem o caminho, né? E aí? Bom, são coisas que a gente vai pensando. Qual é o clima que a gente quer dar? Né? Porque às vezes a gente também a necessidade de empatia é muito importante, porque às vezes o que as pessoas leem não é aquilo que a gente escreveu, não é? Às vezes a gente fala assim, nossa, ele foi lá e freou. Aí a pessoa fala assim, freou. Então por quê? Porque ele estava correndo, né? Se tivesse saído mais cedo, se tivesse respeitado os limites de velocidade. Né? Então a pessoa fala assim, não, você não leu direito. Eu estava indo, não, eu estava correndo, se tivesse saído mais cedo. Aí, às vezes, aquilo que a gente pensa pode ter um efeito contrário. Então, nós devemos sempre pensar, ler, reler, colocar-se no lugar do público. Isso é muito interessante. Lanço então aí, não o desafio, mas a proposta, o convite, para que coloquemos mãos à obra e façamos aí contemos uma história. Falamos em outra ocasião sobre o pão e a padaria. Talvez seja interessante pegar um pouco. O que a gente poderia escrever a respeito da padaria ou do pão, colocando esse ambiente ou esse objeto como centro de uma narrativa? O que podemos dizer a respeito? Em outro momento também, nós demos o exemplo da maçã. Em quantas histórias a maçã aparece? Não é verdade? Em quantas histórias? Está lá ela na história da lei da gravidade, está ela lá na história de Guilherme Tell, está lá na história da Branca de Neve, está lá na história de uma grande empresa de tecnologia. Onde aparece a maçã? E o pão? O que nós podemos pensar? Se fôssemos escrever uma história sobre pão ou padaria, vamos lá, pegando esse objeto. Como desenvolver essa história? Ou na nossa empresa. Eu quero falar da necessidade do estudo, como eu disse, né? Fazendo uma campanha para uma instituição de ensino, ensino superior, ou de ensino médio, educação básica. Como eu posso fazer uma campanha a partir de uma história? Como nós dissemos, lá no fim vai falar da marca, vai falar do produto, vai falar que ele resolve o problema da pessoa que está nos acompanhando. Mas qual é a história que eu vou contar? É isso que nós vamos buscar resolver agora. Então, mãos à obra.